Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que pediu aí uma revisão sobre potenciação e radiciação. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é potência? O nome já diz. Potência é quando você pega um número qualquer, vamos chamá-lo, por exemplo, de número A, e multiplica ele por ele mesmo N vezes. Então, A vezes A vezes A, por exemplo. Então veja o que aconteceu aqui. O número A foi multiplicado por ele mesmo, A foi multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Isso se chama A elevado à quarta. Então veja, quando você multiplica um número por ele mesmo, você está realizando uma potência. A vezes A ao quadrado. A vezes A vezes A ao cubo. A vezes A vezes A vezes A à quarta e assim por diante. Então se pode generalizar algo assim. A vezes A vezes A. Se isso for repetido N vezes, eu tenho A elevado a N, se eu tiver N repetições. Certo? Então vamos tentar fazer isso com um número. Por exemplo, quem é o número 2 elevado à quinta? Por favor, não vá dizer que 2 elevado à quinta é 10, porque 2 vezes 5. Não, 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 jamais. 2 elevado à quinta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, ou seja, 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 e finalmente 16 vezes 2, 32. Certo? Então 2 à quinta, onde você encontrar, você pode substituí-lo por 32. Até aí foi? Sim, sim. Então isso vale para todos os números. Então alguns têm que ser sabidos. 2 ao quadrado, que é 4. 2 ao cubo, que muita gente chama de 6. Cuidado, 2 ao cubo não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, né? 6. Nunca. 8. 2 tá aqui, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Não é 2 vezes 3. As pessoas caem nessa. Cuidado. 2 ao cubo é 8. 3 ao quadrado, 9. 3 ao cubo, 27. 3 à quarta, 81. O 3 à quarta tem dentro dele uma mágica. Esse não tem como errar. Muita gente fica pensando, puxa, quanto será que é 3 à quarta? 3 à quarta a gente sabe. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3 também é 9. É só lembrar, 9 vezes 9, 81. Então esse número tem que ser sabido. E claro, o próximo também, desculpem. Tem que saber, 3 à quinta, 243. É só multiplicar por 3 de novo. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 8, 24, portanto 3 à quinta, 243. Se você souber esses, você não perde muito tempo lá na simplificação onde aparecem aí as potências de 2 e de 3, certo? Muito bem? Agora, nós temos algumas coisas bacanas que têm que ser ditas com relação às propriedades. Então imagine que você tenha um número assim. Lembre que número é quando se junta vários algarismos, né? 0 até 9 são algarismos. 14 é o algarismo 1 com o algarismo quarto. Lembra disso? O algarismo 1 na casinha das dezenas e o algarismo 4 na casa das unidades. Certo? Então, número para nós é quando se junta alguns. Mas, às vezes, o 7 é só um número que está na casinha das unidades. Claro, para todos. Então, nós temos 10 algarismos, não 10 números. Nós temos 10 algarismos. Número é só quando você faz uma continha, como se diz com ele. O número 7 mais o número 3 dá o número 10. Claro para todos? Sim, sim. Então imagine que você tem algo assim, 5 ao cubo mais 4 ao quadrado menos 3 ao cubo. Claro que você tem que transformar isso em número de gente, como a gente chama, porque 5 ao cubo não dá para ver quanto vale, a menos que você faça a operação 5 vezes 5 vezes 5, já que é 5 ao cubo. Esse é mais um, desculpe, dos que você tem que saber, para não perder muito tempo. Então 5 a primeira é 5. 5 ao quadrado, ou 5 à segunda, também conhecido, é 5 vezes 5 dá 25. 5 ao cubo é só multiplicar por 5 de novo, que dá 125. Então, este cara aqui é 125. 4 ao quadrado é 16. E 3 ao cubo é 27. Por quê? Porque é 3 vezes 3 vezes 3. 125 mais 116, 141. Isso? 6, 11, 2, 3, 4. 141. Menos 27. 114, isso é 114. 7, 1, 4, 11, 2, 3, 4. Então,
Se aparecer algo assim, tranquilo, onde tem soma, você transforma aqueles números com potência em número de gente e faz a soma ou a subtração, seja lá o que for. Agora, quando tem multiplicação, aí nós temos algumas propriedades. Então, bem devagar, porque muita gente se embanana. Vou mostrar primeiro com letrinha, depois eu mostro com numerinho. Se você tem lá A elevado a N, N de nariz, que multiplica A elevado a M de Maria, ou seja, a mesma base. Guarde esta palavra. Esse número que está aqui embaixo não tem como errar. Está embaixo. Chama-se base. A base é a mesma. A base é o A. Quando você tem multiplicação de números com a mesma base, você mantém a base, ou seja, A, e simplesmente soma os expoentes. Certo? Então, por exemplo, você tem lá 2 à quarta vezes 2 à sexta. É a mesma base? É. A base é 2. E você vai lá e soma os expoentes, portanto, 4 mais 6, 2 à décima. Só para você ter uma ideia de quanto vale isso, vale 1024. Claro para todos isso? Então, lembrando, se você tem produto, ele vem para cá, se transforma em somar. Claro para todos? Sim? Sim. Por enquanto, com a mesma base. Segura aí que a gente já vai entrar no negócio biruta. Você sabe que matemática tudo é muito biruta. Se você tem lá A elevado a M dividido por A elevado a M, tem que ser a mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes. Então, lembrando, isso só funciona para nós porque é a mesma base, certo? Então, por exemplo, não tem como errar, 4 à sexta dividido por 4 à quarta. Mantém a base e subtrai. Opa, já quis fazer a resposta. Subtrai os expoentes. Isso aqui é ao quadrado, portanto, 16. Claro para todos? Sim. 4 à sexta é um número muito grandão. 4 à quarta é um número mais ou menos grandão. Mas aí você pode usar, quando você tem um expoente pequeno com 6 e 4, você pode fazer uma mágica. Quem é 4 à sexta? Então, preste atenção nisso. Aqui uma outra forma de fazer a mesma coisa. 4 à sexta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 6 vezes. Quem é 4 à quarta? 4 vezes. Você corta cada um dos 4 de baixo com um de cima, até não ter mais o que cortar. Esse vai embora com esse, esse vai embora com esse vai embora com esse vai embora com esse. O que sobrou lá? 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado, portanto 16. Então você pode fazer essa mágica. Claro que se aqui em cima for 4 elevado a 82 e embaixo 4 elevado a 75, não tem o que fazer, a não ser subtrair um do outro diretamente. Não vai colocar 82 vezes o 4 lá, 4 vezes 4, não, dá muito trabalho. Então, lembre, aplique sempre a propriedade. Multiplicação vira soma. Diferença é quando é divisão. É só lembrar. Divisão, diferença. Divisão vira diferença. Claro, para todos não tem como errar isso. O problema é, e quando as bases são diferentes? Então, primeira coisa, vamos começar com algo fácil. 2 ao cubo vezes 4 ao quadrado. Temos um problema, porque eu não posso usar aquela propriedade. Porque aqui tem 2, aqui tem 4, não tem o que fazer. Claro que tem. Mantém o 2 e transforma o 4, mas só o 4, em 2 ao quadrado. Certo? Então você vai ficar lá com 2 ao cubo, que já estava lá, vezes 2 ao quadrado, que entrou no lugar do 4, já que é a mesma coisa, tudo isso elevado a esse 2 de fora. Lembrando que esse 2 de fora é esse daqui, ó. Eu só transformei o 4 em 2 ao quadrado, certo? Certo? Só que daí tem uma propriedade bacana que você pode aplicar. Não só pode, como deve. A elevado a B, tudo isso elevado a C é a mesma coisa que A elevado a BC. É o produto dos dois. Ou seja, aqui continua sendo 2 ao cubo e aqui é 2 elevado a esse vezes esse. Ou seja, 2 ao cubo vezes 2 à quarta, que dá
2 à sétima, ou seja, 128. Claro, para todos isso, eu estou insistindo. Quando se tem bases diferentes, mas que tem a ver uma coisa com a outra, por exemplo, aqui é 2, aqui é 4, mas o 4 pode virar 8, tranquilo, você transforma o 4 em 2, ou o 8 em 2, ou 16 em 2, ok. Certo? Daí você aplica essa propriedade, porque é potência de potência. 2 ao quadrado é 2 elevado a esse vezes esse. 2 vezes 2, que dá 4. Certo? Agora, o grande pepino é se nós tivéssemos, por exemplo, algo assim. Quanto é 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo? Vamos tentar fazer essa continha primeiro que nem gente. Quem é 2 ao quadrado? Isso aqui é 4. Quem é 5 ao cubo? 125. 4 vezes 125 dá o quê? 500. Ué, como é que eu sei? Como é que eu sei? 2 ao quadrado, 4. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 ao quadrado e 25. Vezes 5, de novo, 125. 125 vezes 4 é a mesma coisa que 250 vezes 2, que dá 500, certo? Até aí foi sim. Agora, o que pode ser feito? Então, bem devagar, bem devagar. Você tem um troço biru, tá? Você tem 2 ao quadrado e 5 ao cubo. O que dá para fazer? Então, você pode fazer uma mágica. Ó, guarde isso, por favor, para o resto de sua vida. Isso aqui pode ser transformado em... Se tem 2 ao quadrado, que é o menor expoente, 2 ao quadrado, vezes 5 ao cubo. Mas eu posso transformar o 2 ao quadrado em... o 5 ao cubo em 5 ao quadrado vezes 5. Certo? Concorda? Porque 5 ao cubo é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 5. Eu só deixei isso aqui para fora. Certo? Sim. Daí olha a grande imagem que a gente pode fazer. Isso aqui só matemática nos proporciona. Esse aqui está ao quadrado, esse aqui também está ao quadrado. Então você pode fazer o seguinte: 2 vezes 5 ao quadrado vezes o 5 lá de fora. 2 vezes 5 até ontem dava 10. Fica 10 ao quadrado vezes 5. Quem é 10 ao quadrado? Até ontem dava 100 vezes 5, o nosso 500. Então o que você faz? Você separa as coisas em algo que você conheça. Porque 2 ao quadrado e 5 ao cubo é meio biruta. Primeiro que um é expoente 2, outro é expoente 3. Então o que eu faço? Eu transformo todo mundo no menor que você tem lá. Se aqui fosse 1 e aqui fosse 4, tinha que deixar todo mundo em função de 1. 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, entendeu? Aqui não. Aqui eu tenho 2 ao quadrado e tenho 5 ao cubo. Mas o 5 ao cubo eu também posso escrever como se fosse 5 ao quadrado vezes 5, usando aquela propriedade, que diz que o número elevado a um expoente m vezes outro elevado ao expoente n é a soma dos dois. Certo? 2 mais o expoente 1 que está escondido aqui, que não dá para ver, 2 mais 1, 3. Certo? Então eu posso fazer essa mágica, transformar o 3 em 2 mais 1. Por que 2? Porque é o menor expoente que eu tenho aqui. Daí eu aplico uma propriedade bacana. Se esse cara está ao quadrado e esse também está ao quadrado, eu ponho um produto dos dois e elevo esse produto ao quadrado. Porque 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. Certo? Claro para todos? Sim? Sim. 2 vezes 5 é 10. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 5, 500. Certo? Vamos ver se isso funciona em qualquer situação, porque de repente a gente cria uma regra que não é regra, a gente cria uma regra que só funciona para o 2 e para o 5, por exemplo. O que seria bem ruim, ele não seria a regra. Vamos ver um caso típico. 2 à quarta vezes 3 ao cubo. Usando a nossa metodologia padrão, 2 à quarta, 3 ao cubo, dá para transformar em 2 que multiplica 2 ao cubo, 3 ao cubo. A pergunta é, por que transformar em cubo? Porque, de novo, 3 é o menor expoente que a gente vai ter aqui. Então, esse cara aqui era o 2 à quarta, que virou 3 mais 1 daqui. 3 mais 1, 4, certo? Usando, de novo, aquela mágica, esse 2 aqui está sobrando, fica aí. 2 vezes 3 ao cubo. O 2 continua sobrando. 2 vezes 3 é 6.
Quem é 6 ao cubo? Mais um que você tem que saber. Então, vamos lembrar. 6, a primeira é o próprio 6. 6 ao quadrado é 36. 6 ao cubo é 36 vezes isso. 6 vezes 6, 36. Vão 3, 18, 19, 20 e 21. 216. Certo? Então, na verdade, isso daqui, ó, vale 216. Certo? 2 vezes 216 dá 5 vezes 6, 12. Vai 1, 2 vezes 1, 1 com 1, 2. Opa, desculpe. 2 vezes 1, bom, né? 2 vezes 1, 2 com 1, 3. E 2 vezes 2, 4. 432. Certo? Vamos ver se funciona. Quem é 2 à quarta? 2 à quarta é 16. Quem é 3 ao cubo? 3 ao cubo é 27. Vamos ver se funciona. 7 vezes 6, 42. Vão 4. 7 vezes 1, 7, 11. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. 4 com 1, 4. 3, 2. Exatamente. Então, entendeu a nossa técnica? Você transforma tudo no menor expoente possível. Certo? Claro para todos? Sim. Daí você faz esse produtinho aqui ser elevado ao expoente que for menor. Se aqui é 4, aqui é 3, transforma esse cara em 3 mais 1. Então fica esse 2 que a gente chama de alienígena aqui na frente sobrando. E daí um 3 e um 3. Como dá para fazer isso aqui virar dentro de um parênteses? Você pode aplicar. Então daqui você tem uma propriedade que diz assim, A elevado a B vezes C elevado a B é a mesma coisa que AC elevado a B. Claro para todos isso? Sim, sim. Então a gente aplica essa propriedade aqui e daí multiplica para aquele 2 que está lá fora sobrando. Certo? Então isso não tem muito o que inventar, isto é potência. O grande problema, e isso eu vejo há anos, não é uma questão só do 8º ano, ou do ensino médio, ou da graduação, são as potências de 10. Potências de 10. Onde a base, claro, não é nem 2, nem 3, nem 5, a base é o próprio 10. Então nós temos que saber alguma coisa. Primeiro, qualquer número elevado a 0 é 1. Sempre, não interessa qual é o número, claro, menos o próprio 0. Então deixar bem claro aqui. Qualquer coisa menos o 0. Qualquer número elevado à primeira potência é sempre ele mesmo. Então essa regra vale para qualquer número, lembrando que menos o próprio 0. Qualquer coisa menos o 0. Certo? Então, quem é potência de 10? Quando 10 é a base. Por exemplo, quem é 10 elevado a 0? 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1 menos o próprio 0. Quem é 10 à primeira? É o próprio 10. Quem é 10 à segunda? É 100. Quem é 10 à quinta? É 10.000. Tem certeza? Não, é 100.000. Como é que eu sei para não confundir? Então agora vem uma regra. Quando o valor é potência de 10, quando é potência de 10, o número que está aqui é o número de zeros. Ó. Entendeu a ideia? Então 10 ao cubo é 1 seguido com 3 zeros, já que é cubo, 1 com 3 zeros, 1000. 10 à quarta, 1 com 4 zeros, 10.000. 10 à sexta, o quê? Exatamente, 1 milhão, porque é 1 seguido de 6 zeros. Então isso não tem muito o que inventar. O grande problema é quando o número é negativo. Então agora pausa. Isso aqui é muito bom quando você pega o jeito, quando você pega a ideia. 10 elevado a menos 2 quer dizer que tem um 0, aqui. Em algum lugar tem 0, na frente dele. Este menos quer dizer isso. O que quer dizer o menos 2? Quer dizer que este cara aqui está ocupando a segunda casa depois da vírgula. Ou seja, 0, 2. 0, 2. Falei tanto no 2, desculpa, eu estou dormindo. 0, 1. Por quê? Porque é esse 1 aqui. Claro que isso daqui fosse 2 vezes 10 a menos 3. Quem é isso? 2 vezes 10 a menos 3. Faz de novo aquilo que eu contei.
Deixa esse cara aqui para fora por enquanto. 10 a menos 3 é o fato de ter um sinal de menos, quer dizer que é negativo. E esse 1 está na terceira casa, 0, 0, 1. 2 vezes 0,001 será 0,002. Claro para todos isso? Então lembre, quando o sinal é positivo, se acrescenta zeros depois do número que tem aqui na frente. Se não tiver nada multiplicando, claro. Se aqui fosse, por exemplo, 4 vezes 10 a primeira, se multiplicaria por 4, ficaria 40. Claro para todos? Sim, sim. Agora, com o número negativo, isso aqui, ó, você põe 0, e esse número aqui é a casa que esse cara vai ocupar. Nesse caso, a segunda casa depois da vírgula. Claro para todos? Sim, sim. Então isso resume potência. Claro que aquela coisa das operações valem aqui também. Por exemplo, quem é 10 a menos 5 sobre 10 elevado a menos 7? É 10 elevado a menos 5 menos 7. É esse menos o de baixo, mas o de baixo já é negativo. Então isso aqui ficaria 10 elevado a menos 5 mais 7, seria 10 elevado à segunda, isto aqui é 100. Claro para todos isso? 10 elevado a menos 5 sobre 10 elevado a menos 7 fica menos 5 menos 7. Menos 5 menos 7 fica menos 5 mais 7. Menos 5 mais 7 é a mesma coisa que 7 menos 5, que vira 2. Portanto, 10 ao quadrado, 100. Claro para todos? Então, isso é potência. Qual é o grande problema da raiz? Então, nós temos um grande problema da raiz, porque as pessoas acham que simplesmente ela é o contrário da potência. Ela realmente é, mas não é simplesmente. Se você diz que 2 ao quadrado é 4, então você pode dizer que a raiz de 4 é 2. Por quê? Devagar. Você sabe que 2 elevado ao quadrado é 4, porque é 2 vezes 2. Essa raiz não diz, mas essa raiz tem o mesmo índice daqui. Então é uma raiz quadrada de 4. Então a pergunta é, qual número que elevado ao número que está aqui no índice da raiz dá o que está aqui dentro? Qual o número que elevado a este cara que está no índice da raiz dá o 4? Só pode ser o 2. 2 elevado a esse índice dá 4. Ah, mas eu sempre ouvi falar que raiz de 4 é mais ou menos 2. Não, não é. É só na equação de segundo grau, quando você tem que achar duas raízes. Tem que achar o x' e o x duas linhas. Ah, mas o delta é... Ah, é verdade, raiz de delta. Mas, então é por isso. Então cuide. Essa coisa do dizer que raiz de 9 é mais ou menos 3, mentira. Raiz de 9 é 3 e acabou. Agora, me dê um x ao quadrado que é igual a 9. Daí sim, x igual a 9, x' é mais 3 e o x' é menos 3. Por quê? Porque eu tenho duas raízes. Claro para todos? Agora, se a banca não falar nisso daqui, ó, simplesmente perguntar para você, ei, quem é a raiz de 9? 3. Quem é a raiz de 4? 2. Claro para todos isso? Sim. Só que ninguém conta uma propriedade bacana. Eu vou insistir de novo na raiz de 4. Isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado a meio, ou como gostam alguns, 4 elevado a 0,5. Por quê? Porque existe uma propriedade que diz assim, raiz índice m de um valor a elevado a n é a mesma coisa que o próprio a. Agora eu vou dizer uma frase que eu falo em sala. Quem está em cima, que é em cima do a, continua em cima. Quem está para fora, vem para baixo. Então isso aqui fica n sobre n. A elevado a n sobre n. Isso quer dizer o seguinte, quem é a raiz quadrada de 4 ao cubo? Então lembrando, a base continua sendo a base. Esse cara que está em cima vai para cima. Esse cara que está para fora vai para baixo. 4 elevado a 3 meios. Certo? Sim? Claro para todos? Sim, sim.
Nós temos um grande problema aqui, que é tentar descobrir quem é 4 elevado a 3 meios. Então, muita gente não conseguiria ver isso daqui. Então, em alguns casos, é mais fácil trabalhar com o que está aqui. Primeiro, raiz quadrada, quando ela é quadrada, não precisa colocar o índice aqui. Então, todo mundo entende que isso aqui tem um 2 escondido. Quem é 4 ao cubo? 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Quem é a raiz de 64? Qual é o número que elevado ao quadrado é 64? 8. 8 vezes 8, 64. Claro para todos? Então, 4 elevado a 3 meios é a mesma coisa que 8. Claro para todos isso? É uma coisa meio estranha você pensar em 4 elevado a 3 meios, porque 4 elevado a 1,5 é biruta isso. Ué, mas 4 elevado a 0 é 1. 4 a primeira é 4. 4 ao quadrado é 16. Ué, então está no meio. É verdade. Aqui, ó. 4 a 0 é 1. 4 a primeira, 4. 4 ao quadrado já é 16. E esse cara está aqui no meio, ó. 4 a 1,5. Que biruta que é isso, né? Então, cuidem com essas coisas. Não vá cair na onda. 4 elevado a 3 sobre 2, se você olhar isso aqui em algum lugar numa prova, transforme isso aqui em raiz de novo. Quem está em cima, que é o caso do 3, vai lá para cima do 4. Quem está o 2 vai para ser índice da raiz. Claro para todos? Sim. Só que tem uma operação que dá nó na cabeça. A radiciação dá nó na cabeça, principalmente quando você encontra algo assim. Se resolve e no fim deu 2 sobre raiz de 2. Existe uma norma matemática que diz que a raiz nunca pode ficar embaixo. Nunca, nunca. Você nunca vai ver a raiz aí embaixo. Então o que se faz para sumir com a raiz? Você sabe que se você multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, não acontece nada com o número. Isso é verdade. Se você multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo, é como se você não tivesse multiplicado. O que a matemática permite? Que você multiplique por qualquer número mesmo, inclusive por raiz de 2, já que é qualquer número. Olha que coisa biruta. 2 vezes raiz de 2 fica 2 raiz de 2. Aqui que vem a grande mágica. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica sendo raiz de 2 ao quadrado. E aqui acontece a grande maravilha. Esta raiz praticamente cancela com esse quadrado. Eu falo praticamente porque não é bem isso que acontece. Claro para todos, mas nós, por enquanto, podemos engolir isso. Essa raiz some com esse quadrado. Então fica só o 2. Como eu posso cortar isso com isso, o resultado simplesmente é raiz de 2. Então, 2 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que simplesmente raiz de 3. Desculpa, raiz de 2. Com raiz de 3 na cabeça, porque eu ia falar no próximo. Quando você vê algo assim, somente em senos, cossenos e tangentes, você não pode deixar assim. Você sabe que não pode deixar a raiz embaixo. Então, se multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3. Então, nós vamos ficar com 1 vezes raiz de 3 é a própria raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, acontece aquela mágica de novo. Fica a raiz de 3 elevado ao quadrado. Você corta a raiz com isso, sobra só o 3. Fica só raiz de 3 sobre 3. Claro para todos isso? Só que daí existe uma birutice. Ah, mas você apagou. Não se esqueça que você tem vídeo, você pode ir e vir e voltar várias vezes. Quando se tem algo assim, raiz de 2 mais 2, que multiplica raiz de 2 menos 2. O cara vai sentar aqui e vai chorar, que eu tenho certeza. Muita gente ia chorar. O que muita gente não viu é que isso daqui, se você chamar a raiz de 2 de A e chamar o 2 de B, eu tenho A mais B que multiplica A menos B, que é um produto notável, cujo resultado é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, como sempre foi. Claro para todos? Então, raiz de 2 mais 2 vezes raiz de 2 menos 2 é quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro é quadrado da raiz de 2, que é simplesmente o 2. Menos quadrado do segundo. Quadrado de 2 é 4. 2 menos 4, menos 2. Claro para todos. Cara, não tem como errar isso. Não tem como errar. Então, A mais B que multiplica A menos B. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, quadrado de raiz de 2, 2. Quadrado de 2, 4. 2 menos 4, menos 2.
Claro para todos? Sim. E por fim, uma das coisas mais bonitinhas que tem na Terra é quando aparece assim, 1 sobre raiz de 2 mais 3. Veja, cuidado com isso. Isso aqui é bem diferente disso daqui, hein? Porque isso daqui é raiz de 5. Aqui é só a raiz de 2 mais 3. Aqui é a raiz de 2 mais 3. Claro para todos? Então cuide, por favor. Você sabe que não dá para deixar a raiz embaixo. Então o que se faz? Multiplica como se chama pelo conjugado, que é esse cara com sinal trocado. Não todo mundo, só o mais que vira menos. Então, esse continua como estava e você multiplica pelo cara com sinal trocado. E em cima e embaixo. Por que você faz isso? Desculpem, caiu a caneta aqui ao vivo e a coisa. Por que você faz isso? Para cair naquela nossa coisa legal chamada A mais B, que multiplica A menos B. Isso aqui fica raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 3 vezes, né, ao quadrado, fica 9. Fica 2 menos 9, ou seja, menos 7. Então, o que vai ter em cima? Raiz de 2 menos 3 sobre menos 7. Ou, passe esse menos para cima, fica torto aqui. Fica menos raiz de 2 menos 3 sobre 7. Claro para todos? Sim? Sim. Então, cuide. Isso aqui se chama sumir com o denominador. Você é não obrigado, mas você é sugere-se você fazer isso. Porque não dá para deixar dessa forma, mesmo porque você não vai encontrar essa resposta lá no seu formulário quando for fazer a prova. Não tem isso dentro das alternativas. Certo? Claro para todos? Então, cuide. Nós temos uma outra coisa bacana, rapidão, que raiz de A vezes B é a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B. Se distribui as raízes para todos os membros. Por exemplo, quem é a raiz de 4 vezes 16? É a raiz de 4 vezes a raiz de 16. Vamos ver se isso funciona. 4 vezes 16 é 64. Raiz de 64 é 8. Então tem que dar 8 desse lado. Raiz de 4, 2. Raiz de 16, 4. 4 vezes 2, 8. Então funciona. Agora, por favor, cuide para não cair nessa enrascada que a banca te dá às vezes. Isto daqui nunca será esta bobagem aqui. Nunca. Nunca. Jamais. Raiz de A mais B não é raiz de A mais raiz de B, nem aqui nem na China. Então, nunca. Nunca caia nessa, por favor. No produto, sim. Raiz de A vezes B é raiz de A vezes raiz de B. Agora, raiz de A mais B é raiz de A mais B. Não dá para dividir as raízes em duas, certo? Se tiver mais dúvida, por favor, entre em contato. Será um prazer em falar sobre radiação, potência, log, PA, PG, qualquer coisa. Estamos aqui para isso. Então, grande abraço e, claro, não perca a cabeça. Não perca o quê? A cabeça, eu digo que estou dormindo, desculpe. Não perca a cabeça. Sempre nos escreva quando precisar. Grande abraço. Fui!